Você está utilizando a piada para defender um projeto político. E se depender do nosso canal aqui, a gente vai te desmascarar. Salve, camaradas, Estes Dias aqui do canal do Estes, Raça, Classe e Revolução. A gente tá chegando para mais um vídeo aqui no canal. Não tem o título pro vídeo, eu vou pensar depois, tá? Tô preocupado aqui em discutir o conteúdo que tem a ver com as polêmicas aí em torno do caso da condenação do humorista Léo Lins, ou Leonardo Borges. E mesmo eu acho que esse debate é um debate extremamente importante, eles estão na ofensiva, nós não podemos perder esse debate, não é qualquer debate, eles estão se apoiando no senso comum, na emoção, certo? E se a gente perde esse debate, nós teremos um retrocesso grande em relação a conquistas pequeníssimas que nós tivemos no último período, certo? Portanto, nós não podemos combater senso comum com senso comum. Nós precisamos desmascarar o Léo Lins, o projeto que ele defende, que as pessoas que estão defendendo ele conscientemente defendem. É muito importante isso. Já existe uma movimentação para tentar mudar a lei antirracista que condenou o Léo Lins, certo? Um projeto de lei da deputada Caroline de Tone, e pode ter outros desdobramentos aí, certo? O Léo Lins tem um vídeo aí com quase 3 milhões de visualizações, certo? Respondendo à condenação dele, e ali engana, eu vou mostrar que o Leonardo Borges utiliza o Léo Lins para difundir ódio aos setores mais oprimidos da sociedade brasileira, aos setores considerados como indesejáveis. Esse é um dos argumentos que os defensores do Léo Lins estão utilizando, que ali existe uma diferença entre o Leonardo, certo? Borges, Lima, Lins, do Léo Lins, que o Léo Lins é só um personagem, que o palco é o mundo da ficção, portanto não pode misturar as coisas, certo? A ficção com a realidade. Isso é mentira, isso é mentiroso, firmeza, porque eu também sou artista. O meu nome, certo? Na minha identidade é essa da Conceição Dias, no palco, no Gira Vermelha, que é meu grupo de rap, eu sou o Preto Estes, sou o MC Estes, mas isso, Léo, não me dá o direito de utilizar o palco como uma terra sem lei, não me dá o direito de achar que eu sou um fora da lei e eu tudo posso no palco, porque minhas músicas também têm ficção, com base na realidade, a sua também, o seu espetáculo é ficção, mas com base na realidade, porque racismo é parte da realidade, machismo é parte da realidade, LGBTfobia é parte da realidade, certo? Menosprezo às pessoas idosas, às pessoas obesas, às mulheres é parte da realidade. Você não pode se esconder por trás do seu personagem. Eu, diferente dos seus defensores, como o Danilo Gentili, como Hélio Della Penha, eu vou falar o nome do espetáculo, que foi alvo da justiça que te condenou. Perturbador. Eles não dizem para os seguidores deles assistir ao vídeo do espetáculo. Nós vamos colocar o link aqui. Nenhum deles citam pelo menos uma piada que você fez nesse espetáculo para dizer, viu como é inofensivo? O cara está sendo julgado de maneira injusta, foi condenado de maneira injusta. Sabe por quê? Porque o seu espetáculo ele é indefensável. Indefensável. Quase 2 horas de agressão aos setores mais vulneráveis da sociedade. Você não ataca os poderosos. Você utiliza o seu argumento de que esses grupos também, enquanto no Brasil existe roubalheira, violência, desemprego, fraude do INSS, é você que é condenado. Você não está utilizando o seu espetáculo para atacar fraudadores do INSS, por exemplo. O seu espetáculo é justamente para atacar as vítimas desses canalhas. Você ali, inclusive, inicia o espetáculo dizendo que sabe que vai ser processado. Você age de maneira consciente. A separação entre o cidadão e o personagem é relativa, porque é você, Leonardo Borges, que escreve o roteiro. Você faz apologia ao estupro de vulneráveis, a estupros coletivos.
Você diz no seu espetáculo que feminista boa é feminista morta. Isso é piada. Você faz apologia ao nazismo, ao racismo. Você fala no seu espetáculo que as pessoas gordas deveriam pegar HIV para emagrecer e, portanto, deixar de comer tudo e passar a comer gays sem camisinha. Isso é uma ideologia de décadas e décadas atrás, uma ideologia que responsabilizava os gays pela expansão do HIV. Era o vetor do HIV, os difusores do HIV no Brasil. Você está oprimido, você é covarde, porque são essas pessoas que você ataca. Você não ataca quem agride as pessoas LGBT, você faz o contrário. Você teve a cara de pau de dizer que hoje os negros reclamam porque o racismo gera desemprego. Na época da escravidão, que estava todo mundo empregado, reclamavam do mesmo jeito. Isso é piada. Aí você vai dizer, não, mas eu não faço piada para todo mundo. De fato, você não faz piada para nós. Você faz contra nós. E depois você fala, se os negros têm o 20 de novembro como sua data específica, os judeus deveriam ter a quarta-feira de cinzas. Você faz piada com incineração de judeus no período do nazismo na Alemanha. Você é covarde. Covarde. Aí você fala, bom, se eu estou fazendo piada, por exemplo, contra LGBT, contra gay, e alguém resolve agredir um gay, é porque é um idiota. Não é idiota, ele é LGBT-fóbico. Ele tem acordo com o que você fala. Se você faz piada contra negros e alguém resolve praticar racismo contra negro, aquilo é racismo, né? Não é porque ele é idiota, é porque ele é racista. E serve para todos os grupos oprimidos que você ataca no seu espetáculo. O Danilo Gentili, que é um covarde, que sai na sua defesa, ele esqueceu de falar de maneira proposital que você foi demitido do SBT por um comentário que você fez no programa que ele apresentava, que é o De Noite com Gentili. E sabe quem você atacou? Crianças com hidrocefalia, porque o SBT, você fez um comentário sobre o programa Teleton do SBT, que arrecadava dinheiro para passar para crianças com deficiência, associações, sei lá. E teve uma família do interior do Ceará que foi beneficiada. E você fez o comentário em relação a essa família que tinha uma criança com hidrocefalia. E sabe qual foi o comentário que você fez? Que aquela família agora estava feliz. Porque era a única casa que tinha água. Porque hidrocefalia é água na cavidade do crânio. E que o pai resolveu fazer um poço da cabeça da criança onde eles tiravam água e todo mundo banhava. Os canalhas que te defendem não têm coragem de falar de nenhuma das piadas que você faz naquele espetáculo de horrores de quase 2 horas. E agora vem pagar de santinho, da pessoa que é amável, que é isso, aquilo, outro. O Danilo Gentili, sim, ele cita um livro que você publicou, que eu não conhecia, que foi um dos mais vendidos no Brasil, para te defender. E eu fui acessar o livro, que está disponível, e eu vou botar também aqui o link para que as pessoas que estão assistindo ao vídeo vejam o seu livro, que é o livro dos insultos. Você deixar claro ali que o objetivo do livro é ensinar as pessoas a insultar as pessoas que você acha que é indesejáveis. A praticar isso que se convencionou chamar de bullying. É ensinar as pessoas a agredir essas pessoas. O livro é isso, é um manual sobre isso, com uma estética agradável para adolescentes. Justamente no país em que 40% dos estudantes já sofreram isso que se chama de bullying. Inclusive pessoas chegaram a morrer. Você se esconde por trás disso. O livro, quem escreveu foi você, Leonardo Borges. Foi você que escreveu esse livro. Que ensina as pessoas a agredirem. Essas pessoas que são vulneráveis. Aí você diz que não sobe no palco com arma, não sai dando tiro por aí, não agride ninguém, que ali é o personagem. Insultos, o livro dos insultos é apenas um livro. Gobineau, que foi o cientista que escreveu as bases teóricas do racismo moderno, ou do pseudocientífico, que justificou a dominação da África, do continente africano e asiático, e o assassinato de milhões de pessoas, nunca deu um tiro, nunca matou ninguém. Apenas escreveu livros, assim como você escreve seus roteiros. Pela lógica do seu raciocínio,
e dos seus defensores, o nazista não pode propagar ódio aos judeus no Brasil. Mas um humorista nazista pode fazer isso no palco. Por isso que eu repito, você é covarde. Você está fazendo apenas piada. Esse que vos fala, eu já falei isso em vários lugares, eu fui expulso da escola em função de piadas racistas, inclusive de ex-professores meus. Isso mesmo. Piada agride. Não é uma coisa solta no ar. Existe a relação entre discurso e ação, discurso e poder, mas você está com saudade desse tempo. E vou dizer por quê. Quando o seu livro bateu recorde no Brasil, e você fala isso também no seu vídeo, você chegou à conclusão de que a maioria no Brasil são politicamente incorretos. E você sabe o que isso quer dizer. Você não é um idiota. Assim como aqueles que praticam as agressões que você estimula no pau, não são idiotas. São opressores. O politicamente correto, a ideia do politicamente incorreto, é nos Estados Unidos que surge, em função do auge da luta contra as opressões e que os setores oprimidos começaram a questionar no interior da esquerda que era necessário banir os termos pejorativos que são utilizados contra os oprimidos. E nesse momento a direita dos Estados Unidos reage, porque ali não era só disputa de narrativa, de vocabulário, é porque isso se dá combinado à luta contra as opressões e pelos direitos civis. E sabe o que a direita vai fazer? Vai começar a caracterizar esses grupos como politicamente corretos e eles como politicamente incorretos. O que significava isso? Quando esses grupos de luta contra as opressões saíam às ruas, não se debatia o conteúdo das opressões, mas que eles estavam limitando a liberdade de expressão dos brancos racistas, dos machistas, dos LGBTfóbicos, que era a ditadura dos oprimidos. É isso que você pensa. Por isso que você fala que você descobriu, com todas as aberrações que você escreve e fala, que os politicamente incorretos no Brasil são maioria. O que significa isso? Quando eu sofrer agressão racista, como eu já sofri, e que eu for denunciar isso, eu vou estar tolhendo a liberdade de expressão de vocês, que não é liberdade de expressão. Vocês querem liberdade para oprimir, porque você quer para voltar o ambiente desse país, da época em que a minha geração foi educada, quando eu era criança, adolescente. Porque se hoje os meus filhos passarem pelo que eu passei, eles enfrentam. Se sofrer racismo, no mínimo denunciam. Se nós nos depararmos com situação de agressão de pessoas da sua laia agredindo LGBT, nós no mínimo vamos denunciar. Se for agressão física, a gente responde na mesma dimensão. É isso que você quer. A sua fala em relação ao seu livro diz isso. Você quer para voltar o que era politicamente incorreto, ou seja, a época em que agrediam negros, mulheres LGBTs e não acontecia absolutamente nada. E continuam as agressões, mas agora tem quem se enfrente com isso. E esses grupos vocês caracterizam como grupos opressores, ditatoriais. É possível, sim, fazer piada sem agredir as pessoas. É possível, sim, fazer humor sem agredir as pessoas, porque é isso, humor é comunicação social. Evidentemente que muita gente faz humor desinteressado, apenas preocupado em levar alegria e leveza para as pessoas. Tu quer levar alegria e leveza para grupos específicos, você fala isso. Mas enquanto você leva alegria para um grupo, você oprime outro grupo, você massacra outro grupo. E o riso das pessoas no seu espetáculo é concordância com o seu pensamento reacionário. Nós defendemos a construção de uma sociedade livre, socialista, sem oprimidos e opressores, sem explorados, sem exploradores. E isso não quer dizer que nessa sociedade não vai ter humor, não vai ter alegria, não vai ter piada. Vai ter muito mais do que tem hoje. E vai ter sim com negros, com mulheres, com LGBTs, com idosos, com nordestino, porque essas pessoas fazem parte da sociedade. E a piada tem que ser com as pessoas que fazem parte da sociedade. O humor tem que ser com as pessoas que fazem parte da sociedade. Mas isso não quer dizer que as piadas têm que ser racistas, que as piadas têm que ser machistas, LGBTfóbicas, contra idosos. Você está utilizando a piada para defender um projeto político. E se depender do nosso canal aqui, a gente vai te desmascarar e vai desmascarar esses grupos que estão te defendendo porque tem acordo com esse projeto político que você defende. Paz entre nós, guerra aos senhores.